Olá, amantes dos motores a diesel. Pessoal, hoje é aquele vídeo chato, é vídeo de quadro, tá? Mas é um assunto que muitas pessoas me perguntam o meu ponto de vista, a minha opinião. E lá vai. Pessoal, antes de tudo, tá? É uma opinião técnica, tá? Pessoalzão, aquele que gosta de politizar o troço, fica à vontade. Mas eu não vou dar nem resposta para quem quiser botar a culpa de combustível em não sei quem, porque se fosse não sei quem, não tava tão caro e só tá tão caro porque é não sei quem. Isso aí não me importa, tá? Vou falar do ponto de vista dos veículos elétricos. É... Pessoal, é vantajoso? Vamos tentar enumerar algumas coisas aqui para nós, no final das contas, tentar tirar um parecer, uma evolução juntos, tá? Se é vantajoso ou não. Ou é só apenas mais uma moda ou mais uma troca de monopólio de energético, certo? A princípio se fala, vamos lá, veículo elétrico não polui. Não, para aí, não é bem assim. De onde é que sai a energia elétrica que vai tocar o teu carro? É eólico, é hidráulico, é hídrico, é solar, ou é a carvão, ou é nuclear, certo? Então tem que olhar também isso aí. Não adianta você pegar, é elétrico, não polui aqui. Mas aí aqui, próximo de onde eu moro, uns 60 quilômetros, tem uma usina, a termoelétrica, que transforma carvão mineral em energia elétrica. É poluidora? É, muito poluidora. Entendeu? Desde a extração até a queima do carvão é poluidor. Então, opa, vamos ter que dar uma olhada. Mas agora, antes disso, vamos dar uma pincelada no carro elétrico mesmo, no veículo elétrico. Ele é vantajoso? Sim, em algumas partes sim. Vamos lá. Na manutenção. Gente, a manutenção do veículo elétrico, salvo a bateria, que a bateria é a grande problemática, nós vamos falar disso mais especificamente depois. A manutenção dele é simples, porque a construção dele é simples, tá? É muito simples, é muito reduzido. Vamos dar um exemplo, vamos se focar no motor. Bom, motor aí, para quem acompanha o canal, já viu desmontado. São inúmeras peças móveis, inúmeras peças de contatos que desgastam com o tempo. Um motor elétrico, basicamente, são dois rolamentos, tá? Então diminui muito, muito, mas muito mesmo, a quantidade de peças móveis. O enrolamento dele só dá problema se ele tiver um problema do mancal deslocar por causa do enrolamento ou por superaquecimento. Fora isso, o enrolamento dele tem uma vida bem duradoura, tá? Seja um motor a indução, que a princípio foi o que eles colocaram, né? O motor a indução, mas agora estão lá ressuscitando os motores síncronos de relutância, aqueles que tinham que ter o start, lembra? Pessoal mais antigo. Com o gerenciamento eletrônico, ele está dando quase que 10% a mais de aproveitamento do que a indução. Olha lá, né? Então, aplicando uma tecnologia moderna numa tecnologia antiga, se conseguiu melhorar a performance. Esse aqui está dando quase 10% a mais de eficiência do que a indução. Bom, então seja a indução ou síncrono de relutância, claro, com o gerenciamento eletrônico, todos os dois motores têm uma boa performance, um bom aproveitamento. Quando você diz em energia consumida e energia produzida a mecânico, vamos dizer, de eletricidade para mecânico. Porque o motor, na verdade, o motor elétrico, você pode olhar ele como um transformador quase. Por quê? Porque se eu colocar energia elétrica aqui, ele gira, ele transforma energia elétrica em mecânica. Se, com alguns arranjos de diodo, eu colocar energia mecânica aqui, ele vira um gerador. Diferente do motor
combustão interna, né? Você bota óleo diesel aqui no filtro, na bomba injetora, ele transforma em energia mecânica, né? Se você girar aqui, não sai óleo diesel de volta lá, né? Então, não é um transformador tão eficiente. Corta um pouquinho por causa do barulho da... Bom, isso falando da simplicidade do motor e eficiência, certo? Outra coisa que vai simplificar, o câmbio. Você não vai precisar de um câmbio com marchas, você vai precisar só de um câmbio quase com redutor. Por quê? Porque a faixa de trabalho aqui é de alta rotação, então não dá meio para transferir direto. Até daria para, vamos dizer, mesclar uma boa redução de diferencial e tirar o câmbio completamente fora, tá? Daria. Mas a princípio hoje está projetado com câmbio só no sentido de reduzir um pouco essa velocidade. Então você já não tem mais câmbio. Então você já não tem um monte de peça a menos. Beleza, tranquilidade, né? Você vai ter um conversor ou um inversor, né? O inversor de frequência, tá? Ou conversor de frequência e amplitude de onda da energia para você comandar isso aqui, né? Seria como você acelera e desacelera isso aqui. Seria o cérebro do motorzinho elétrico ali, tá? Mexendo na frequência e amplitude de onda. Você consegue... Mas isso aqui é muito mais... Um conversor ou inversor é muito mais simples do que um sistema de injeção, vamos dizer. Seja lá eletrônico, ou bomba injetora, ou até um carburador, certo? Então você consegue barateando custos e tirando peças que possam dar problema, certo? Então, motor mais vantajoso, o canetão. O aqui também, um inversor mais simples do que um sistema de injeção. O câmbio muito mais simples, pode ser até tirado em algum projeto. O diferencial. O diferencial geralmente eles estão usando agora nos projetos aí, é diferencial aberto, que é um diferencial mais resistente e mais barato de ser fabricado. Por quê? Porque ele tem uma propriedade que quando ele desacelera repentinamente, ele consegue que a patinação seja encerrada de maneira rápida. Me lembra até, eu vou fazer um vídeo só sobre a técnica do diferencial aberto, que você pode fazer também nas caminhonetes, quando você sentir derrapagem. Então, você tem um benefício, você pode colocar um diferencial aberto, não precisa daqueles disquinhos problemáticos, certo? E um dia eu vou explicar como é que você faz essa técnica aqui quando você perder a tração no diferencial aberto. Vamos lá, então nós temos aí vantagens. Peso e potência. Se você tirou o câmbio, se você botou um motor bem mais eficiente pelo peso que ele tem, você tem uma vantagem entre peso e potência. Por que eu botei motor ou carro? Veículo, entenda. Quando eu digo carro, veículo. Quando você observa para o motor você tem uma vantagem da eficiência, do peso e potência. Então, para o motor, uma seta para cima. Para o carro, para o veículo, nem tanto, por causa das baterias. Então, você tem aqui uma seta para baixo. Bom, estamos aí com um ponto contra até agora, tá? Manutenção simples, muito mais simples do carro elétrico, muito mesmo. Enumerando todos esses pontos. Gente, abrindo um parênteses. O veículo elétrico, ele parece que ele é uma novidade, ele é contado pela mídia como se ele fosse a tecnologia master, o que tem de mais novo tecnologicamente chegando para você, o que vai dominar o mundo no futuro. Para, gente, isso aqui já é antigo, já tentaram colocar carro elétrico e se pararam quase no mesmo problema que vai dar o de hoje, tá? Que é a bateria, tá? Mas evoluiu um monte. Essa tecnologia aqui, tudo antiga, tá? Tudo antiga, tá? Hoje tem freio regenerativo, que é o quê? Quando o veículo não está tracionando,
que o motor está sendo usado como freio motor, esse motor ele vira de motor para gerador. Então ele vai gerar energia. Isso é chamado freio regenerativo. Já vai ajudar a frear e vai carregar as baterias. Onde é que tem isso aqui? Sabe onde é que tem? Há muitos anos no trem. No trem. O trem já tem freio regenerativo para descer serra há muitos anos nas locomotivas diesel elétricas. Um dia nós podemos fazer vídeo sobre elas, né? Amo locomotiva diesel elétrica. E poderia entrar um pouco mais nesse assunto. Então o freio regenerativo já está lá na locomotiva há muito tempo. A diferença é que na locomotiva ele tem só o sentido de frenagem. Ele é ligado numa resistência. Simplesmente para dar peso no motor, para reduzir o motor, entendeu? É dissipado em calor, tá? Nos carros elétricos, com a bateria, ele é ligado na bateria, ele vai carregar a bateria, tá? Mas isso aqui já tá lá no trem, não é tecnologia nenhuma nova, tá? Só mais um colchetes, né, que é um dentro do parênteses. Os carros aí que estão dirigindo sozinho, né? Sem motorista, né? Estão tirando o prazer de dirigir. Pra que isso, né? Quem é que precisa de um carro sem motorista? Quem precisa? Eu acho que é um prazer que a maioria dos seres humanos tem em dirigir. Não sei, não seria legal sentar no banco de trás com ninguém ali na frente, uma máquina andando sozinha. Não vejo graça nisso aí. Mas, se você quiser saber um pouco como é que esses carros estão andando sozinho aí, procure lá nos aviões. Aviões. A tecnologia ILS, que é como é que os aviões pousam sem visibilidade. Então dali é tirado. Isso aqui também já é antigo, não é tão antigo, mas já faz tempinho que está na aviação. O ILS, entendeu? Então não tem nada de muito novo aí nos carros elétricos. Prosseguindo. Tempo de recarga. Gente, é demorado, não adianta. Todo mundo, qualquer eletricista aí sabe que carga rápida na bateria não é uma carga que coesa, uma carga firme, uma carga forte que aguenta tempo. E que estraga a bateria. Então, tempo de recarga, perto de abastecer, não está resolvido, tá? Vou pular esse aqui, depois nós voltamos aqui. Que esse aqui no início nós tínhamos falado. Perigo de explosão. Gente. Baterias de íon de lítio. Ou mesmo, quem já viu em cima das baterias de chumbo dos carros? Lá, perigo de explosão. Não é só na de chumbo. Na íon de lítio, também, se ela entra em contato com oxigênio, ela tende a explodir, tá? Mas você vai dizer que a gasolina também explode. Íon de lítio explode em contato com o oxigênio. A gasolina precisa de ignição, tá? Então é muito, mas muito mais perigoso no caso de um acidente. Tá? Destinos das baterias. É tóxico? Tem metais pesados? Precisa de um sistema bem complexo de reciclagem, que também gera poluição. Ok? Duração da bateria. Aqui eu quero abrir um parênteses. Esse aqui é um celular mais antigo. A bateria sai e troca. Hoje em dia a bateria é acoplada, é soldada junto ao mecanismo do celular para dificultar essa troca. Certo? Quase todo mundo tem celular. Boa parte das pessoas tem celular. E é unânime. Você comprou o celular, na primeira semana, ele dura 3 dias a carga da bateria. Dali uns 15 dias ele só dura 2,5. Dali um ano ele só dura 2 dias. Com 2 anos, geralmente, ele dura 1 dia. E de 2 anos e meio pra frente, meu irmão, tem que ficar agarrado na tomada quase que o dia inteiro. Isso é uma estimativa grosso modo, tem coisa que dura menos até. Beleza? Notebook. É muita coisa que você usa essas baterias.
E a primeira coisa a dar pau é bateria. Unânime. Celular, a primeira coisa que vai começar a dar pau é bateria. E isso aqui não trabalha com pico de torque. Quando nós chegar no pico de torque, você vai ver que aí sim destrói a bateria, tá? Então, duração da bateria. Isso aqui, qualquer um que tem um notebook ou um celular pode falar sobre isso. Valor de recarregar. Gente, como a gente é acostumado aí, quando fala em recarga, a gente já pensa no celular. Parece que é energia de graça, tá? Energia não custa nada. Parece que esses carros não vão consumir, que não vai ter custo, que vai ser muito mais barato que a gasolina. Calma. Eu moro em Santa Catarina. Aqui está uma fatura da Celesc, que é a companhia de distribuição de energia aqui. Nós estamos em novembro de 2021. E nós estamos em bandeira vermelha, tá? Por que é bandeira vermelha? Bandeira vermelha devido à escassez hídrica. A resolução 3/2021 do MME. Ministério de Minas e Energia também. Bom, nós estamos em bandeira vermelha por escassez hídrica. Então me cobraram aí o quilowatt da bandeira vermelha é 73 centavos. O normal é 62 centavos, tá? Então tem 11 centavos a mais aí de bandeira vermelha. Então como é que você olha num país que está em bandeira vermelha, não tem nem energia para as casas? Você quer botar carro elétrico? Encher, mas encher de carro elétrico. Vai abastecer onde? O que vai fazer? Vai ter que fazer uma usina nuclear? Vai fazer o quê? Entendeu? Então não adianta, não estão preparados, não tem nem para as casas. Vai ter para carro, caminhão e moto e tudo. E daí? Não tem. Então, e você acha que hoje, na residência, tem uma oferta de energia, custa 73 centavos ali o quilowatt. E na hora que tiver mais procura, todo mundo sabe como é que funciona o capitalismo. Como é que funciona o capitalismo? Lei da oferta e da procura. Se tiver mais procura de energia, vai subir o preço, tá? Então, ponto negativo aqui, ó, valor da recarga. Nós estamos num país que não consegue suprir a sua energia direito. E como é que ele vai entrar na era dos carros elétricos? Torque e consumo. As crianças mais modernas aí já tiveram um desse. Esse aqui era do nosso querido cinegrafista. Todo mundo sabe que a grande chateação desse carrinho, esse carrinho de controle remoto, é que ele vai consumindo a bateria e a primeira coisa que ele perde é o torque. Ele vai ficando fraquinho. Gente, se você tiver uma bateria em 100%, ou canetão em 100%, você tem um torque. Se tiver em 50%, você tem outro torque. Se tiver em 15%, você tem outro torque com baterias. Diferente do combustível líquido, né? Se você tiver lá um tancão de óleo diesel cheio, ou meio tanque, ou uma casquinha assim só no fundo, o torque do seu caminhão, do seu veículo, vai ser o mesmo, tá? Então isso aqui eu trouxe para exemplificar. Quem já brincou disso aqui sabe que a primeira coisa quando vai baixando a quantidade de bateria é perdendo o torque. Bom, então aqui você tem um X, porque isso aqui é grave, tá? A duração da bateria e o destino das baterias, tá? Outra coisa, peso e a área do combustível. Parte do chassi dos veículos elétricos num carro está sendo substituída por bateria. Mas aí você pensa no caminhão. O tanto que você vai ter que colocar de bateria para um caminhão andar, carregado, e ter torque para subir uma serra. Tudo esse peso de bateria que tem lá é carga que ele não pode levar. Quando você colocar toda a frota nacional rodando, você tem que ver o quanto que de peso excessivo está sendo rodado só por causa das baterias
que esse peso é inerte, ele não é transportado, ele faz parte do veículo. E comparar também se isso vai ter um impacto ambiental. Entendeu? Porque aquele peso das baterias é um peso que vai e volta, e não é um deslocamento de carga. Então o peso do combustível é muito maior, tá? Do armazenamento, vamos dizer, tá? Do combustível não, né? Mas do armazenamento. E agora, então isso aqui para baixo também. Para baixo também. Onde é produzida energia? Como eu falei no início, não adianta querer produzir uma energia de maneira suja e transformar em elétrica, tá? Não adianta, tá? Você só vai limpar os grandes centros. Ah, mas você vai limpar a capital. Mas você tem que olhar a nível de planeta, não a nível de uma cidade só. Beleza? Então, isso aqui eu vou botar uma interrogação. Tá? Outra coisa, a expectativa de vida desses veículos. Como eu falei da bateria dos celulares. Hoje o celular não é um bem durável. Ele é um bem de consumo, né? Um bem de consumo. A maioria das pessoas tem celulares desativados na gaveta de casa jogado. Lá em casa, aqui em casa tem. Celulares mais antigos jogados na gaveta. Por quê? Porque é um bem de consumo, não é um bem durável, né? Eu não coloquei ele à venda depois de usado. Então se você olhar os seus veículos, aquele cara que quando olha no velocímetro dele marcando 100 mil quilômetros, ele já acha que o carro está na hora de trocar e de vender, esse cara vai aceitar toda isso. Se você acha que isso aqui mal e mal amaciou, você vai discordar um pouco dessa tecnologia, tá? Gente, enquanto não evoluir as baterias aqui, eu acredito que isso aqui só vai ser um marketing que vai vir, encher todo mundo de carro elétrico, depois vai ficar meio mesclado, meio como impacto de consumo, assim. Vão querer vender isso com uma tecnologia e depois vão ver que não dá muito certo. Sei lá, o que você apostaria mais no futuro então? No hidrogênio. Tá? De célula ou de explosão? De explosão. Certo? Por quê? Porque você poderia até converter motores antigos nisso. Também te digo, tá? Gente, não acredite em tudo que a mídia diz, tá? Isso aqui, tem gente querendo dominar isso aqui para poder ter a matriz energética no controle da sua mão, tá? Eu digo a explosão porque você fica muito mais parecido do que tem hoje em dia, não cria um impacto tão grande de mudança, né? Sabe que toda mudança não é muito bem-vinda, mudança extrema. Então, acredito que com o hidrogênio, a explosão é um caminho mais suscetível aí. Mas o que eu digo, vai de quem dominar a produção de hidrogênio. Porque, seja por eletrólise ou por outros métodos, também gera resíduo e poluição. Tá? Pessoal, espero que tenham gostado. Valeu!